Fala galera, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2019, caderno amarelo, questão 91, uma questão de circuito elétrico, onde os conhecimentos importantes para resolver essa questão são os de análise de circuito elétrico, saber como que a tensão se distribui em resistores em série em paralelo, como que a corrente se distribui também por esses elementos de circuitos, a lei de Ohm, que é a relação matemática entre tensão e corrente elétrica, onde a tensão é igual ao produto da corrente pela resistência, uma variação da lei de Ohm. Quando a gente quer descobrir o valor da corrente, nós passamos a resistência dividindo, a corrente elétrica é dada então pela divisão da tensão elétrica pela resistência elétrica. O que esse exercício pede pra gente, pessoal? Vocês podem ler o enunciado e o cerne da questão é o seguinte: o exercício pergunta quantas lâmpadas nós podemos ligar de tal sorte que a televisão funcione. Cada resistor ou cada lâmpada tem uma resistência de 200 ohms. A gente precisa saber quantas chaves dessas nós podemos fechar, ou seja, ligar ao circuito, de tal forma que nós tenhamos a corrente mínima para que a televisão funcione. O exercício fala, gente, que a tensão em que a televisão opera é de 90 volts a 130 volts. Abaixo de 90 não funciona e acima de 130 muito provavelmente queime a televisão, queime a resistência da televisão. Bom, para a gente começar então a análise do problema, nós vamos pensar da seguinte forma. A fonte de tensão tem 120 volts. Sobre a lâmpada, sobre a televisão, nós temos que ter no mínimo 90 volts. Nós precisamos garantir no mínimo 90 volts para que a televisão funcione. Olhem só, gente, as lâmpadas estão em paralelo com a televisão. Logo, a tensão que está sobre a televisão vai ser a mesma tensão que vai estar sobre as lâmpadas. O primeiro cálculo que nós faremos então vai ser a corrente elétrica mínima para a tensão mínima, que vai fazer com que a televisão funcione. Como a gente viu aqui, pessoal, a corrente elétrica pode ser dada como sendo a tensão dividido pela resistência. Chamando então, pessoal, a resistência da televisão de R6, a corrente no resistor R6 vai ser os 90 volts, que é a tensão que a gente tem que garantir mínima sobre a televisão, dividido pelo valor da resistência da televisão. 90 dividido por 50 vai nos dar uma corrente de 1,8 ampere. Significa que a televisão precisa de no mínimo 1,8 ampere para funcionar. Bem, mas aí a gente também vai calcular a corrente total no circuito para saber quanto de corrente que cada resistor vai precisar consumir, cada lâmpada vai precisar consumir, de tal forma que a gente saiba quantas lâmpadas a gente possa ligar, de forma a garantir no mínimo 1,8 ampere para o funcionamento da televisão. Bom, pela conservação de energia, pessoal, se a fonte de energia está fornecendo para um circuito 120 volts e sobre os resistores estão 90 volts, tá? Sobre as lâmpadas e sobre a televisão estão 90 volts, esses 10 ohms aqui, pessoal, notem que essa resistência de 10 ohms está em série com essa do circuito. Como é que nós vemos isso? Nós podemos pegar todos esses resistores aqui em paralelo e reduzirmos a um resistor equivalente. Então, uma corrente que sai daqui faria este caminho. E se a corrente tem um único caminho para percorrer, no caso, né, ideal, se nós tivéssemos somente, tá? Vejam só, eu tapei tudo aqui e sobrou só esse trecho. Logo, esse resistor aqui está em série com o restante. Por estar em série, pessoal, a corrente que vai passar por ele vai ser a corrente total, tá? A corrente total, então, vai passar por aqui e total e vai se distribuir, parte para cá quando ligar, parte para as outras resistências, as outras lâmpadas quando forem ligadas ao circuito. Bom, 120 volts, pessoal, pela conservação de energia, foram distribuídos para o circuito. 90 volts ficaram sobre os resistores em paralelo. Logo, os 30 volts, que é 120 menos 90, ficam sobre o resistor de 10 ohms que nós chamamos de R7. Tá? Logo, 30 mais 90 dá o 120, conservação de energia está satisfeita. Logo, essa corrente, então, pessoal, vai ser os 30 volts, que é a tensão sobre esse resistor, dividido pelos 10 ohms, que é a resistência desse resistor. E 30 dividido por 10 é 3 amperes. Logo, gente, a corrente total que está sendo entregue para o circuito é de 3 amperes.
Tudo bem? Ah, e quanto que vai mesmo para o resistor R6, que é o da televisão, desce para ele 1,8 amperes. Bem, então vamos calcular qual é a corrente de cada lâmpada que tem resistência de 200 ohms, que vai ser a corrente elétrica de R1 e R5, perdão. Ah tá, o quanto que vai sobrar de corrente elétrica para os resistores de 200 ohms? Nós vamos fazer os 3 amperes, que é a corrente total do circuito, menos 1,8, que é a corrente necessária para que a lâmpada funcione. Sobra então para ser distribuída entre as lâmpadas que vão de R1 a R5, 3 menos 1,8, 1,2 amperes, ou seja, nós temos 1,2 amperes para ser distribuído entre as lâmpadas. E a corrente que cada lâmpada dessas vai exigir vai ser os 90 volts, lembrando que uma característica do circuito paralelo é que a tensão sobre um resistor é a mesma sobre os outros resistores. Logo, sobre cada lâmpada dessas aqui nós temos 90 volts. Então vai ser 90 volts dividido por 200 ohms, vai dar uma corrente de 0,45 amperes. Significa que cada lâmpada dessas exige para o seu funcionamento 0,45 amperes. Então vamos ver, pessoal, a gente precisa garantir no mínimo 1,8 amperes para a televisão, tá? 0,45 vem para cá. Lembrando que nós temos 1,2 amperes para ser distribuído entre essas lâmpadas aqui. Logo, pessoal, para que a gente descubra então a resposta, que é quantas lâmpadas nós poderemos ligar, nós vamos fazer um número de lâmpadas desconhecido vezes a corrente de uma lâmpada tem que ser igual a no máximo 1,2, que no máximo 1,2 amperes que pode ser consumido por essas lâmpadas. E então, eu fiz N vezes 0,45, pessoal, porque como as resistências são iguais, as lâmpadas são iguais, todas elas vão ter 0,45 amperes. Então esse N vai nos dar um número de lâmpadas. Para descobrir o valor de N, nós passamos do 0,45, está multiplicando, dividindo. N igual a 1,2 dividido por 0,45. Esse número vai dar 2,6, não é um número inteiro, nós não temos 2,6 lâmpadas. Logo, a resposta é que somente poderemos ligar 2 lâmpadas. Por quê? Qual é a corrente que 2 lâmpadas vão consumir? Olha só, o restante, a corrente que sobra, tá, para as lâmpadas é 1,2 amperes. 2 lâmpadas, pessoal, vão consumir quanto mesmo? 0,45 mais 0,45 dá 0,9 amperes, tá? Então 2 lâmpadas consomem 0,9 amperes. E 3 lâmpadas consumiriam quanto? Mais 0,45 amperes, que daria 1,35 amperes. Ou seja, esse 1,35 amperes já é maior do que 1,2 amperes que foi destinado para as lâmpadas. Se nós ligarmos 3 lâmpadas, a corrente que vai para a televisão vai ser menor do que 1,8, ela não vai funcionar, certo? A resposta correta, então, é a alternativa B. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.